Os mais recentes aumentos de tarifa de transportes públicos levaram manifestantes novamente às ruas no primeiro mês deste ano. Um movimento que mostra uma participação maior de parte dos brasileiros na política e que começou em junho de 2013. Nos últimos anos, vimos o grito da população ganhar força nas ruas. E depois de mais de 2 décadas, os episódios vistos durante as Direta Já entraram em cena novamente. Desde 2013, o povo decidiu demonstrar a sua insatisfação e encontrou nas manifestações populares uma chance de mudar o Brasil. Não é repressão! Aqui é o povo unido contra o aumento do museu! Eu acho que a gente vive nos últimos anos um momento de maior aquecimento, digamos assim, de maior atividade política, não que não houvesse uma atividade anterior, mas que somadas, desde 2013 para cá, acredito eu que tem feito pelo menos o Estado repensar algumas das suas práticas. É evidente que a gente sabe que as decisões de fato ocorrem nas assembleias, no Congresso Nacional, no Senado, é lá que a coisa muda. Mas por outro lado, quer dizer, a chamada pressão das ruas, ela é bastante importante. Então, quer dizer, a manifestação não muda a política ou não muda o cenário de forma imediata, mas contribui para uma mudança paulatina e necessária. O movimento Passe Livre, que luta pela tarifa zero nos transportes coletivos, que já é uma realidade em algumas cidades brasileiras como Agudos e Paulínia, em São Paulo, e Maricá, no Rio de Janeiro, foi o responsável pelo primeiro passo dos protestos. Em 2013, a manifestação pelos 20 centavos foi o destaque do ano. De lá para cá, o povo vem apostando no poder das manifestações. A gente entende que em 2013, como você disse, houve esse boom, as pessoas conseguiram enxergar que é possível pressionar o governo, pressionar o Estado a exercer o papel que eles têm, que é servir a população. Então essas pessoas que tiveram esse ponto para entender isso, acabaram se manifestando como voz ativa. A gente entende que depois de 2013, as pessoas entenderam que a voz ativa é delas, que elas comandam, que a prefeitura e o governo servem à população e não o contrário. Depois da primeira manifestação, os protestos começaram a ganhar força e o número de participantes cresceu. A gente está aqui para defender nosso direito como cidadãos porque o preço da passagem de fato é muito abusivo, é um direito do cidadão ter transporte de qualidade e gratuito. E então, enquanto ainda tiver catraca, então a gente ainda vai estar na rua. É muito difícil. O Brasil é um país muito, muito mal dividido. Ou é milionário, rico, traficante, ou é pobre, miserável. É um dos caminhos. Para o povo poder se manifestar, é a melhor forma de se organizar, né? Então eu acho que está no caminho certo, acho que vem seguindo uma geração, um grupo de pessoas que vem se aglutinando bastante nesse sentido e eu acho que isso é importante. A insatisfação social levou milhões de brasileiros a lutar não só pela redução das tarifas, mas por outros diversos motivos. E junto com o grito de indignação do povo, surgiram os interesses políticos. Toda manifestação tem por trás o interesse político. Evidentemente que esse interesse político pode ou não ser, digamos assim, encabeçado por um partido ou por um grupo. Mas é evidente que toda manifestação, a manifestação por si só, ela já é um ato político, Portanto, ela tem interesses, sejam eles organizados ou não. O vandalismo e a violência usados como forma de protesto continuam deixando sua marca registrada. Para o representante do movimento Passe Livre, atos assim são usados para demonstrar a revolta da população. A gente não tem como controlar as pessoas que estão nessas manifestações. De maneira que o movimento Passe Livre, ele dá uma ideia, ele propõe uma ideia, só que quem está a cargo, quem está na frente, quem está dentro dessa manifestação é o povo. E esse povo, ele tem uma revolta, ele está revoltado. Então não há como eu julgar, não há como o movimento Passe Livre julgar, e eu acho que não cabe a ninguém julgar a pessoa que pode causar algum conflito, pode dar algum ar para ter algum conflito com a polícia ou quebrar alguma coisa. Porque faz parte da revolta da pessoa. Já para o sociólogo, reações de agressividade não contribuem de maneira muito positiva para as manifestações. Contribui mais aqueles que se manifestam sem necessariamente um vandalismo, porque isso talvez descaracteriza
o grande objetivo, e mais do que isso prejudica o movimento quando a opinião pública associa a manifestação a atos de vandalismo, e manifestação não é vandalismo. E 2016 começou com o povo nas ruas. Só na cidade de São Paulo já foram registrados 4 grandes protestos contra o aumento da tarifa do transporte, que teve elevação em ao menos 18 cidades brasileiras. Fato que pode não resolver os problemas prontamente, mas cria um estado de novas possibilidades. As manifestações constrangem o Estado, portanto fazem ele repensar, né? E dentro de uma sociedade onde tem de existir, como a nossa, a defesa do Estado democrático de direito, quer dizer, as manifestações elas são várias. O Estado não pode ter, o Poder Executivo especificamente, não pode ter uma ação, digamos assim, autoritária. Precisa dialogar. Cláudia, o sociólogo na matéria lembrou bem, porque no final do ano o governo do estado de São Paulo acabou recuando da decisão de fazer aquela reestruturação na educação por conta dos protestos dos próprios estudantes, que até tomaram escolas, ocuparam escolas. Esse é um caso bem diferente agora no caso do aumento de passagem de ônibus, porque aí a questão é estritamente financeira. O governo precisa de dinheiro, precisa manter e não dá para ser de graça, pelo menos é o que se diz. Agora, quando a gente fala sobre o transporte público, a gente tem, por exemplo, idosos não pagam transporte público, pelo menos é assim, está na lei. Estudantes pagam meia entrada na grande maioria das cidades, ou em alguns casos nem pagam também. O trabalhador que trabalha com carteira assinada, ele recebe um auxílio de vale transporte com o desconto de 6% do salário. É realmente necessário lutar por uma redução, num caso como esse, analisando essa situação toda, das facilidades que alguns setores da sociedade já têm? Bom, eu acredito que sim, é necessário um movimento, porque o valor de R$ 3,80 para a qualidade, inclusive colocando a qualidade do transporte que nós temos na maioria das cidades brasileiras, é muito precário e é muito alto, né? Tem um estudo da professora Raquel Runick que ela verifica que o valor de R$ 3,80, utilizando como base o salário mínimo já atual de 2016, chega a quase 20% 20% do salário gasto com o gasto transporte. Pensando ida e volta, tá? Pensando aí 3,80 em São Paulo. E isso é muito alto, né, para a grande maioria da população. E também a gente não pode pensar que o transporte é somente para uso para trabalho. Tem que ser uso para tudo, para consumo, para lazer. Então, acaba ficando muito alto mesmo. E lembrando a qualidade desse transporte. Em nenhuma cidade do país, o transporte, os custos são usados somente pela tarifa, né? Isso, na maioria das cidades brasileiras, são. Para fazer o custo e o lucro dos empresários dos transportes, é somente foco a tarifa. E isso é uma coisa que é bem complicado no Brasil e precisa ser revisto. Você disse que a tarifa é a única coisa que paga o transporte. Você está dizendo que deveria ser diferente, Na maioria das cidades brasileiras, sim, excluindo São Paulo, que tem também uma quantidade também que vem do governo, da prefeitura, para fazer o repasse. Mas o resto das cidades brasileiras, não. E fora do país, todas as cidades, a maioria das cidades, principais cidades, não é só pela tarifa, né? Tem a ação do governo junto para fazer o custeamento do transporte. E aí a ação do governo, você diz, é investimento do governo em dinheiro para isso, mas o dinheiro do governo vem dos impostos da população. Então, mesmo indiretamente, a população está pagando. Sim, do mesmo jeito. Sem contar da situação em que a preocupação não é só se esse dinheiro fosse totalmente pela qualidade do transporte, para manter essa qualidade. Não, aí também tem muitos interesses de empresários, dos transportes juntos incluído, né? Entendi.